ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite, estamos aqui para mais um programa da ACE na TV Floripa, Canal 4. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, que neste ano comemora 80 anos de fundação. Temos o prazer de ter aqui entre nós hoje o professor Werner Kraus Júnior, professor do Departamento de Engenharia e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2000, com graduação em Engenharia Elétrica pela UFSC em 1986, mestrado em Engenharia Elétrica concluído em 1991, doutorado em Engenharia na Australian National University, concluído em 1997, e dedica-se à pesquisa em aplicações de sistema e controle e automação em transportes, atuando principalmente nos seguintes temas: controle automático de tráfego urbano, prioridade para transporte coletivo em semáforos, sistemas inteligentes de transportes e projeto otimizado de redes para transporte coletivo e urbano. O professor Werner tem sido um destaque sempre em Florianópolis para as discussões da mobilidade urbana. Professor Werner, é um prazer tê-lo aqui, suas saudações iniciais. A ACE fica muito grata ao pronto atendimento ao nosso convite. Pois não, Celso, muito obrigado, né? Eu que agradeço pelo convite que me foi feito tão gentilmente e também pelas gentis palavras elogiosas que você me dirige aí no início do programa. Certamente esse tema da mobilidade é um tema apaixonante para todos nós, isso é mundial, não é? E sobretudo aqui na região metropolitana, na Grande Florianópolis, onde as questões são agudas e a paralisia das administrações públicas é algo que nos incomoda e tem incomodado toda a sociedade, que não vê mudança, não vê progresso e vê propostas, quando surgem, são desconectadas, sem planejamento integrado, pensamento de longo prazo, etc. Então, acho que vamos ter aí um bom tema para a gente bater um papo. A gente vai ter boas oportunidades, porque a gente vai discutir muito aqui sobre imobilidade urbana na Grande Florianópolis, né? E por falar em imobilidade, você fez um dos trabalhos que teve bastante destaque, foi a sincronização dos semáforos, né? Um trabalho de automação. Perfeito. Nos fale um pouco sobre esse trabalho de engenharia. Pois não, na verdade, a primeira implantação que a gente conseguiu fazer de uma tecnologia nacional de controle automático de semáforos. O que a gente chama de controle automático de semáforos, né? Normalmente, os semáforos são programados pela hora do dia. Conforme a hora, sei lá, meio-dia, 5 da tarde, não é? Vai ter um tempo de verde, um tempo de vermelho, não é, para cada movimento. Sem que o semáforo possa reagir à quantidade de veículos que está ali presente no cruzamento. Pois bem, a nossa tecnologia desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com universidades do exterior, permite que os semáforos respondam ao volume de tráfego que está na via naquele momento, não é? Aí garantindo uma melhoria substancial no escoamento dos fluxos. Os tempos de permanência em verde são diferentes para cada horário, né? Passam a depender dos fluxos de automóveis que são medidos na via. Então nós temos um sistema administrado através de um software que pode fazer a modificação dos tempos de abertura às 7 horas da manhã, depois às 8, 9 horas é outro, às 10, às 11 é outro, e depois ao meio-dia volta... Mas não é mais em função do horário do dia, passa a ser função do movimento de veículos. Nós temos contadores... É medido instantaneamente, vai se modificando conforme... O que a gente chama em tempo real. Não é? Em tempo real ele se modifica e se adapta às condições vigentes do tráfego, dando maior fluidez. A primeira implantação desse sistema foi na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Tivemos resultados expressivos naquela implantação. Foi um trabalho desenvolvido em parceria com uma empresa de São Paulo, que agora está comercializando a tecnologia desenvolvida. Tem uma implantação na cidade de Mauá e agora a maior implantação, cerca de 100 cruzamentos, vai ser na Baixada Santista, na região de São Vicente e Santos, né? Ao longo de um corredor de VLT que estão instalando lá. Um veículo leve sobre trilhas, né? Um trem. Santo de casa faz milagre?
Olha, lá em São Paulo está fazendo. E aqui em Florianópolis? Aqui que eu quero saber se santo de casa faz milagre. Infelizmente, nós não temos tido condições de implantar essa tecnologia. Né? É uma questão complexa que envolve licitações e tudo mais, né? E até hoje não tivemos ainda a chance de fazer essa implantação em Florianópolis ou na região metropolitana. Seria muito bom poder testar essa tecnologia aqui, ainda mais que a tendência cada vez mais de ter prioridade para transporte coletivo nos semáforos. Né? Isso que é o que interessa mais hoje em dia. A gente sabe que mundialmente a questão da mobilidade está sendo vista como sendo uma mobilidade humana, né? Uma mobilidade das pessoas e não dos veículos. Então, quando se pensa em mover a maioria num tempo rápido, com conforto, a gente pensa logo em transporte coletivo, que é o meio de transporte que consegue, de maneira mais eficiente, e aqui em Santa Catarina não é diferente, Florianópolis não é diferente do que acontece em todas as outras cidades do Brasil. Vamos ficar só no Brasil hoje, porque houve um incentivo muito grande para a aquisição de carros. Uhum. E, em função da má qualidade do transporte coletivo fornecido à população, todo mundo passou a se deslocar de carros. Então, numa casa, se tinha um carro, o cara teve a oportunidade de ter o segundo e até o terceiro. Sim. Então, saem 3 pessoas de casa hoje, cada um com o seu carro, porque o transporte coletivo não está em condições de fornecer um bom trabalho, uma boa prestação de serviço. Perfeito. E a gente tem bastante dificuldade nesse sentido. As vias são muito estreitas, então o transporte coletivo para trafegar nestas vias sofre muito mais do que o transporte do automóvel. Então, o transporte coletivo, bloqueado ainda pelas paradas em ônibus e por não ter pistas exclusivas para o seu funcionamento, compromete mais ainda a qualidade do transporte. Como você vê isso com solução se nós não temos via e não temos condições de fazer vias exclusivas para o transporte de massa. Transporte coletivo, no caso, né? Bom, transporte de massa. Assim, na verdade, haveria uma exceção no Brasil em relação à qualidade do transporte coletivo, que, se não é o de ponta que a gente deseja ver por ônibus, pelo menos é um avanço enorme, que é Curitiba. Não é? Curitiba, na verdade, inaugura uma tecnologia na década de 80, que agora é usada pelo mundo todo, tendo como, exatamente, Curitiba, a referência da implantação, né? Que são os sistemas que a gente chama de BRT, que é uma sigla em inglês, né, o Bus Rapid Transit, para falar de corredor exclusivo, estação de pré-embarque. Então a pessoa paga na estação e embarca no ônibus que vai por corredor exclusivo, com linhas expressas, rápidas, né, entre pontos de grande volume de tráfego, convivendo com linhas paradoras, linhas circulares, enfim, todo um sistema bastante inteligente, bastante engenhoso. Mas nós teríamos que fazer um aterro em torno de toda a ilha para poder ter essas vias perimetrais que você fala aí, porque nas nossas outras vias nós não temos espaço para... Talvez nem tanto. Assim, a questão das políticas de incentivo ao automóvel, da aquisição de automóveis, que você também se referia, né, no seu comentário, de fato existe. Agora, eu costumo dizer que o Brasil ainda precisa avançar mais na propriedade do veículo individual, por paradoxal que seja, né? Europa, Estados Unidos, enfim, os países aí que a gente costuma dizer de primeiro mundo, né, industrialização avançada e tudo mais, eles têm índices de motorização na casa dos 600 veículos por 1.000 habitantes. Nós aqui ainda estamos nos 350. Então temos muito que vender automóvel. Só que nesses países, e sobretudo na Europa, os automóveis não têm vez na cidade. Tá certo? Então, na cidade, a questão é transporte coletivo e o automóvel fica para os deslocamentos ocasionais, férias e tal. Ele tocou num assunto muito importante. A cidade de Londres, a cidade de Nova York, já tem pedágio para os veículos trafegarem na região central, né? Perfeito. E estacionamentos caríssimos. Estacionamentos caríssimos. Então, em outra oportunidade, até a gente já discutia isso. Como fazer, por exemplo, para que a gente tivesse um transporte coletivo melhorado. Uhum. Talvez não seria nem necessário muitas vias, seriam necessários ter pedágio para esses veículos trafegarem pelo centro,
ter pedágio para esses veículos estacionarem em determinados locais, não ter estacionamento nas calçadas, na região central, priorizar isso para outro meio de transporte. Ciclovias, né? Calçadas mais largas. Ciclovias, calçadas mais largas. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer com que o nosso transporte de massa... Isso. Então, aí que eu queria chegar, Celso. Nós fizemos um estudo na universidade com um modelo de simulação bastante apurado, eu diria, bastante preciso, né? E nesse estudo a gente se preocupou com a questão do acesso à ilha no pico da manhã. Todo mundo que vem para a ilha, do continente para a ilha no pico da manhã, sabe o caos que é, o congestionamento que é. Do continente não, da região metropolitana toda, né? Que é continente, mas nós temos que falar Palhoça, Biguaçu, São José, o Estreito, Santo Amaro da Imperatriz, são 14 cidades que se deslocam praticamente para a nossa ilha. E tem esse desejo de vir para cá. Então, aí o estudo foi o seguinte, a gente pegou a Ivo Silveira, a Max de Souza e a que passa na frente do exército ali, do Estreito. Max Chiran. A Max Chiran, né? Se bem que é Max Chiran. Eurico Gaspar Dutra, certo? É o prolongamento da Max Chiran, né? Então, a de Coqueiros, a do Estreito e a Ivo Silveira. E na simulação nós colocamos um corredor de ônibus. E a Via Expressa? A Via Expressa não, porque ali não tem muita necessidade de corredor pelo que a gente viu, né? Onde passa mais ônibus. Certo. A Ivo Silveira, no pico da manhã, é um corredor de ônibus já. Claro. Só não é exclusivo, mas está lotada de ônibus. Assim também a do Estreito e a de Coqueiros, né? Tem muitos ônibus passando por ali. Então a gente colocou o corredor na simulação. O que acontece com o trânsito? Mantidos os volumes atuais. Para tudo. Até o meio-dia, o nó não desatou na simulação. Né? Enquanto que os ônibus, naturalmente, trafegam aí sim, com velocidade, em vez dos 10 km por hora que eles fazem hoje, olha só, 10 km por hora, a velocidade do ônibus no horário de pico, vai para 30. Né? O ônibus passa a operar num nível de serviço que é o que a gente espera, né? Considerando as paradas. Né? Para no ponto. Considerando as paradas. Ótimo, fica excelente. Agora o trânsito para, a cidade entra no caos. E aí essa é a má notícia. É como tu dizes, né? Nós não temos vias. Mas aí que vem a boa notícia, vem daí. Que se a gente retirar só no horário de pico, tá? Das 7 às 9, ou das 6h30 às 8h30, se a gente retirar 20% dos carros, o congestionamento volta a ser o que é hoje para o carro. E o ônibus continua andando a 30 por hora. Então nós não estamos muito longe da solução. Por quê? O que significa esses 20% em números? 3 mil carros em 2 horas. A gente pensa assim, poxa, 3 mil carros não é nada. Não é nada, 3 mil carros, cada um, num congestionamento, ocupa uns 6 metros, né? O tamanho do carro mais a distância para o carro da frente, já são 18 quilômetros de fila que a gente estaria tirando. Então, para você tirar só 3 mil carros, que são 20% da demanda do horário do pico, e a gente já garante o congestionamento para automóvel igual ao que é hoje, que se dissolve ali para os 9h30 da manhã, né? E o ônibus já a 30 por hora. Agora, tu imagina o incentivo do usuário do automóvel, que está ali parado naquele congestionamento igual ao de hoje, vendo o ônibus passar a 40, 50 km por hora, 60 até, fazendo um percurso de, na média, 30 km por hora. Ele vai querer migrar para o ônibus, ainda mais com as políticas que tu também já mencionaste, né? Estacionamento mais caro no centro, diminuição de vagas nas vias na lateral das vias, né? Em substituição por ciclovias e calçadas mais largas. Quer dizer, está na mão, não é difícil. A gente parece que é impossível, mas não, é muito simples. E uma boa campanha de um bom pacto cidadão aí na sociedade da região metropolitana, a gente consegue fazer avançar essa pauta e solucionar o problema. Eu acho que é uma solução que tem que continuamente se buscar. E Florianópolis, como você disse, nós temos esse problema do pico. Mas o resto do dia a gente tem uma comodidade de trafegar pela cidade, tanto na Ivo Silveira, quanto na Max de Souza, de Coqueiros, né? Ali e também na Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra é uma tranquilidade, passou daquele congestionamento que acontece em cima da ponte por algum motivo ou outro, depois flui bastante fácil. Mas uma das condições é para que se desenvolva essa necessidade seria as condições do transporte coletivo de massa estarem muito bem equipados para fornecer um transporte de qualidade, um transporte bom, rápido e com bastante frequência. Nós vamos voltar a esse assunto logo depois do nosso intervalo. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia. Apoio CREA,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor Werner Krau Júnior, especialista em mobilidade urbana e do Departamento de Engenharia e Automação da UFSC, com grandes trabalhos já realizados. Você tem participado ativamente aí de consultorias, prestando serviço também até para esse desenvolvimento de novos planos que visam melhorar a mobilidade urbana. E tem uma dificuldade aqui que eu gostaria de interpretar. Se falou há bem pouco tempo atrás, um outro governo falava em VLT. Agora se fala mais em BRT. Você podia dar para nós aí uma diferença considerável? O que é melhor? É VLT ou BRT? E qual a opção por um? Perfeito, Celso. Assim, a questão da escolha do modal, ela é um pouco complexa, né? Mas certamente hoje, em termos da quantidade de pessoas que a gente tem, aquela demanda que tu falavas, do horário do pico que a gente tem para resolver, e considerando que é no pico o problema e fora dele tem pouca gente para andar, não se recomenda a adoção de sistemas muito caros. E o problema do VLT, o VLT é o veículo leve sobre trilhos, né? O trem elétrico sobre trilhos, né? De pequeno porte, e ele é leve no sentido que ele consegue frear rápido. Então, ele pode circular numa via normal, que se tiver algum carro cruzando, ou um pedestre e tal, ele é capaz de frear e parar. Não é como um trem pesado, metroviário pesado. Ele leva uma vantagem sobre o BRT, que é o ônibus, em função da largura da faixa, né? Ele tem uma faixa um pouquinho menor, né? Não muito, né? O veículo é parecido, né? A largura é parecida. Os bons veículos têm 3 metros de largura, mais, né? 3,5 metros até, quer dizer, ele na verdade ele vai ocupar uma faixa normal de rolamento, né? Quanto a isso, não. A maior vantagem do VLT é o apelo visual e de conforto, porque ele não vibra, né? Ele é muito silencioso, ele não vibra, é elétrico, tudo isso. Só que o custo de implantação é muito, muito alto. É 5, 6, 10 vezes o custo de implantação de uma linha de uma rede de ônibus. Não é? E é demorado. Então a gente vê, por exemplo, os telespectadores que tiverem interesse podem ir lá na internet e procurar o caso de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade séria de Copa do Mundo que optou por um sistema de VLT, ao passo que a maioria das outras optou por sistemas BRT. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso clássico, né? Quer dizer, ele ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 2016 muito em função do projeto de mobilidade que apresentou, baseado em BRT, em ônibus, né? Corredores exclusivos, um sistema super sofisticado. E o Comitê Olímpico Internacional olhou aquilo e falou, viável. Agora, Cuiabá, por um esquema muito esquisito que aconteceu lá no interior do Ministério das Cidades, ganhou um contrato para implementar um VLT. A cidade está esburacada, o orçamento já passou de 1,5 bilhão de reais, quando um VLT, um BRT, melhor dizendo, um sistema por ônibus, né, teria custado 350 milhões e já estaria pronto e rodando. E lá não, já está em 1,5, não acabou ainda, ninguém sabe nem que vai parar esse custo, quando que vai ficar pronto esse negócio. Quer dizer, é muito difícil. Na realidade do Brasil hoje, a gente pensar em trem urbano elétrico. E está na mão, quer dizer, Curitiba está aqui do lado, desde a década de 80, nos dando exemplo. Está na mão, né? Eu lembro, Celso, da gente participar de alguns debates lá por 2008, 2009, também tratando do caos do horário do pico, e eu dizendo, olha, temos que seguir o exemplo de Curitiba. E as pessoas dizem, não dá, porque é questão geográfica, não sei o que e tal. Quando não é verdade, né? A gente sabe que pela replicação da experiência de Curitiba em cidades que não dispõem da mesma geografia, pelo mundo afora, o resultado é de sucesso. Claro, né? Pressupõe a retirada de automóveis de circulação no horário de pico. Mas enfim, então nós temos aí, no comparativo ônibus versus trem elétrico leve, uma ampla vantagem do ônibus. O custo de implantação é o mais substancial. Isso, né? de operação e tudo. Embora a faixa mesmo tenha uma diferença
de 3 metros para o VLT e 3,5 mais ou menos para o BRT, mas o custo de implantação de botar trilhos, de tudo, é bem maior. E a flexibilidade também, né? É muito fácil mudar a rota. Mudar a rota de trem é complicado. Tem que e a gente tem muito mais facilidade com flexibilidade, como o exemplo que está acontecendo no bairro de Coqueiros aos domingos de manhã, né? Sim. Que fica uma faixa exclusiva para ciclista. Pois não. Essa faixa poderia ficar exclusiva para ônibus, né? Claro, exatamente. Sem precisar de investimento nenhum. Mas, de todo modo, eu queria tocar num ponto, Celso, né, da questão da falta de planejamento integrado aqui na nossa região metropolitana, né, para que a gente pense essas soluções, que a gente já tem pesquisado na universidade, temos debatido, né, tu mesmo já tens contribuído bastante nesse debate, né, a própria ACE. E essa falta de planejamento, o que ela está acarretando? Está acarretando que as administrações, seja do governo do estado, seja dos municípios, anunciam obras como se as obras fossem a solução do problema. Então aparece aí o teleférico, uma ideia absurda, mas enfim, está lá colocada. Não é? Aparece aí um corredor, outro corredor, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo e tal. Como se a obra, ou a quarta ponte, né, ou o túnel, enfim, como se a obra fosse o problema, a solução para o problema da mobilidade. Ora, a obra é parte do problema, mas ela vem no bojo de um pensamento de planejamento. Que a gente precisa saber, por exemplo, se a prefeitura de Florianópolis, ou se a região metropolitana integrada, tivesse consciência de que precisa tirar 3 mil veículos no horário do pico, 3 mil automóveis do horário de pico, para poder implantar corredor, ela poderia fazer isso, poderia fazer uma campanha de esclarecimento da população florianopolitana, a população da região metropolitana, né, da Grande Florianópolis, no sentido de conscientizar para preparar toda a sociedade para a troca para um novo sistema. Como política pública, concertada com a população, com participação social, que é o que a gente faz, o que a gente vê sendo feito na Europa. Agora aqui não, aqui o poder público se encastela, se isola, fica lançando obras como se elas fossem a solução de mobilidade e infelizmente com forte desperdício de dinheiro público. Eu não tenho dúvida disso, Werner, que é um caminho gradativo a ser vencido. Então é praticamente como a democratização que nós estamos avançando, e ela é lenta, ela é muito lenta, mas não terá outra saída. Não terá outra saída porque a imobilidade cresce dia a dia. Então nós vamos ter que gradativamente ir avançando esses sinais e melhorando principalmente essa parte do transporte de massa. Mas existe um problema muito grave que você levantou aí, que é planejamento. Planejamento, projeto e execução. Então nós temos aí hoje uma obra que a Prefeitura Municipal de Florianópolis está lançando do teleférico. O teleférico que vai ligar o terminal central até o Ticem, até a Universidade Federal. Essa é uma obra que tem uma certa polêmica em função de eventos, em função de dias que ele vai ter que parar de operar por causa da instabilidade do tempo, podendo aí complicar mais o seu funcionamento nessas atividades, principalmente que quando ocorre o maior caos de mobilidade é quando chove e quando venta, né? Então, se aquilo que é para buscar uma solução naquele dia não vai operar, como é que você vê essa história do teleférico? Eu vejo com olhos, assim, muito até consternados e irados, né? Porque a prefeitura está ignorando todos os conselhos que nós temos dado de graça, né? Consultoria, preparamos estudos, encaminhamos para a Secretaria de Obras, para o IPUF, para a prefeitura mesmo, um estudo mostrando que claramente essa opção é absurda. Tem esse aspecto que está destacando, né, na questão do mau tempo e da paralisação da operação. Agora tem outros, não é? O custo é o primeiro deles. Nós temos no Rio de Janeiro o exemplo de um teleférico de dimensões similares, em extensão. Aquele do Morro do Alemão? Perfeitamente, do Morro do Alemão. Aquilo lá custou, quando ficou pronto, em 2010, 210 milhões de reais. Operava em março de 2012, portanto há 2 anos e pouco atrás, com um subsídio mensal de 2 milhões. Porque a tarifa é muito cara. Ora, quem tem experiência de ir no Parque Unipraias em Camboriú, vai lá, vai pagar R$40 a viagem.
Quem vai no bondinho do Pão de Açúcar paga R$65 a viagem. É esse o tipo de tudo patamar. Isso já faz tempo que eu não vou. Meu cara, esse é o patamar do teleférico. Né? Teleférico para nós aqui, para ele se sustentar, é R$20 a viagem. E a gente supor que as pessoas se disponham a pagar R$20, aí, em torno de 10 mil pessoas por dia. E na Colômbia, como é que ele funciona? Subsidiado? Subsidiado, mas aí que está. O projeto bem sucedido de teleférico é o de Medellín, que atende uma comunidade carente, uma cota elevadíssima, vamos dizer aí, ó, são 400 metros de desnível para o teleférico. 400 metros, para o pessoal ter uma ideia aqui em Florianópolis, é o dobro da altura do Morro da Cruz. Então nós estamos falando de cotas muito altas e com uma população muito numerosa lá em cima para ser atendida. Aqui em Florianópolis simplesmente isso não existe. Não existe a cota alta, a população do Alto da Caieira é pequena, onde vai ter uma estação de teleférico, né, no maciço do Morro da Cruz. População muito pequena e ela já tem estrada. Ela em 5 minutos está no centro, em 2 minutos está na universidade, em 2 minutos está no Saco dos Limões, por estrada. Ela não precisa de um teleférico para se deslocar, porque ali é muito baixinho, ali é 80 metros de altura, né? Então, o custo para nós aqui na cidade, eu estou calculando da ordem de R$30 milhões por ano de subsídio público para manter o negócio operando. Qual é o subsídio hoje que o transporte coletivo recebe? Você tem ideia? Vamos fazer uma conta arredondada, são 50 centavos por passageiro transportado. Na média, o sistema transporta cerca de 5 milhões de pessoas por mês. Vamos colocar 60 milhões por ano, são 30 milhões. São 30 milhões, justamente, 30 milhões de reais que se a gente pegasse, em vez de pôr num teleférico, que é só para manter ele funcionando, e fazer ele operar no preço da tarifa do ônibus, tá? Para conseguir fazer ele operar a 2,58, vai custar 30 milhões por ano. Para transportar 10 mil pessoas por dia. Em vez disso, a gente pode reduzir mais 50 centavos na tarifa, ou seja, nós podemos começar a pagar R$2, R$2,10 na tarifa de ônibus para todos os usuários, 220 mil viagens dia, com 50 centavos de desconto. Quer dizer, aí sim a gente vai ver o benefício social que a prefeitura acha que o teleférico vai trazer. O teleférico não vai trazer benefício social, vai trazer subsídio do nosso bolso, que vai sair da educação, vai sair da habitação, vai sair da saúde, não é? Dos postos de saúde, da segurança, em prol de um projeto absurdo. Se me perguntarem se eu quero subsídio para ônibus, eu vou dizer sim, porque vai beneficiar toda a população usuária e melhorar a mobilidade em geral da cidade. Agora, para um projeto desse teleférico, é inviável, isso não existe, isso na verdade é desperdício de dinheiro público e está em contradição, aí que está a coisa engraçada, está em contradição com as diretrizes específicas do Ministério das Cidades para obras de mobilidade urbana. Porque tem uma diretriz específica muito clara no manual. Mas os recursos vêm da União. Mas vem do Ministério das Cidades. A gente não sabe como que isso foi aprovado lá dentro. Porque a própria diretriz do Ministério das Cidades está dizendo... E ele só tem o recurso e só passa o recurso se for para investir em teleférico. Nós estamos questionando e a nossa ideia é que... Esse recurso vem do Banco Mundial Interamericano? Não sei, eu acho que não. Não, claro que não. É recurso do FGTS. É recurso do FGTS, é pior ainda, é nosso dinheiro. Então, assim, nós estamos questionando, vamos tentar questionar isso judicialmente, não é? Como que o Ministério das Cidades conseguiu burlar uma própria norma interna que diz o seguinte: quando vier um projeto de mobilidade, ele tem que ser eficiente no sentido da redução de custos e beneficiando a todos na redução tarifária. Agora, esse teleférico é absurdo, ele faz o contrário, ele vai onerar a cidade sem trazer benefício para o transporte coletivo em geral. Tá? Então nós vamos, de fato, tentar contestar na justiça essa obra, porque a prefeitura, infelizmente, não foi sensível aos nossos argumentos bastante bem ponderados. Inclusive, eu digo aqui, eu ouvi de técnicos da prefeitura lá de dentro dizendo, olha, velho, muita gente aqui dentro concorda com a tua análise, mas o negócio vai sair. Eu não conseguimos entender. Quando a gente oferece gratuitamente uma análise cuidadosa do projeto, não sei se tu conhece o documento que a gente elaborou lá, são quase 30 páginas de reflexão sobre financiamento, tabela price, simulação do financiamento com taxa de juros variável e tudo mais. Fizemos todo um trabalho estudando o caso de Medellín, estudando o caso do Morro do Alemão, o caso da Rocinha, e a prefeitura ignora, insiste nesse projeto. Quer dizer, é muito triste a gente ver uma certa teimosia do poder público em tocar adiante esse projeto. Essa é uma questão bastante delicada. A ACE, a Associação Catarinense de Engenheiros, ficará em cima. Teremos oportunidade de discutir novamente essa questão do teleférico
E é uma questão que a cidade tem que estar preocupada. São recursos que nós vamos acabar tendo que disponibilizar, em vez de disponibilizar em caminhos outros com um retorno muito maior, né? Perfeito. Nós temos alguns problemas aqui que a gente está comentando sobre a mobilidade urbana e que são caos. Eu considero hoje caos o sul da ilha, quando vem do Campeche para a cidade, temos ali um congestionamento de manhã muito grande. Temos lá nos ingleses outro congestionamento bastante acentuado, que vai largar na SC 401, que tem 2 pistas para vir, então fica um pouco... Vai congestionar, né? Congestionado se nós tivermos uma faixa exclusiva para ônibus muito maior e muito importante. Então, cada vez mais se torna necessária essa faixa exclusiva e condições de ter muitos ônibus. De conforto e tudo isso, né? Conforto e etc. e tal. E o estacionamento da Universidade Federal de Santa Catarina também é um estacionamento mais elitizado, eu acho, da cidade, né? Olha, nem tanto. Se a gente olhar, por exemplo, o estacionamento do HU, o campus da universidade. O campus da universidade hoje está tomado por automóveis em cima de canteiros, por tudo que é local irregular. E seria interessante a gente tentar obter o dado, isso a gente não tem, né, de quantos daqueles automóveis são de pessoas que trabalham no centro, se dirigem à universidade como bolsão de estacionamento, para poder pegar o ônibus e vir ao centro e não pagar o estacionamento aqui. Mas é claro que nós temos um problema, nós temos que ter uma política forte na universidade de fazer a UFSC sem carro. Nós temos que ter ônibus de alta qualidade servindo o campus, não só o campus, servindo a cidade inteira, e encorajando as pessoas que, por exemplo, os moradores do sul da ilha que trabalham na universidade, que tenham um bolsão de estacionamento lá no Rio Tavares e possam pegar um ônibus Rio Tavares UFSC por corredor exclusivo. Quer dizer, repensar o desenho das linhas de transporte coletivo para que o campus e outros polos geradores de viagem da região metropolitana sejam bem atendidos pelo transporte coletivo, fazendo com que os carros fiquem em casa. E os nossos terminais de integração estão funcionando bem ou você acha ainda que temos algumas dificuldades? Primeiro que o nome já diz tudo, né? Muitos deles não podem ser terminais, eles têm que ser estações. Em particular o T100. Não tem sentido uma cidade como Florianópolis ter um terminal onde as linhas terminam logo no centro da cidade. Ali é uma estação por onde as linhas passam. Com isso, só essa reflexão já nos dá a ideia de que como poderíamos ganhar tempo de viagem sem a necessidade de tanta troca num local típico de uma estação, onde hoje opera um terminal. É uma pequena amostra assim, do que a gente tem para melhorar no sistema. Essa é uma das amostras que tem no sistema do BRT, né? São estações onde o cobrador fica parado na estação, mas o ônibus só fica passando e rodando permanentemente, troca-se o motorista e ele continua trafegando. Então, queríamos aqui, professor Werner Krauss, agradecer a sua presença nesse programa da ACE, nessa discussão que nós precisamos aprofundar ainda e permanentemente estarmos trazendo essas notícias à população da grande Florianópolis, da nossa região metropolitana, porque tudo que nós falarmos em mobilidade urbana, nós temos que pensar numa região metropolitana. Nós não podemos sair de uma licitação para transporte público em Florianópolis e não pensar que ela tem que estar integralizada com os demais municípios, né? Então, essa é uma situação que a gente vem discutindo, vem trabalhando e nós vamos continuar com esse enfoque na Associação Catarinense de Engenheiros. Queria deixar à disposição para as suas considerações finais. É só agradecer mais uma vez, Celso, o convite que você sempre nos faz aí para vir participar do seu programa e faço votos que a gente possa ampliar essa discussão no seio da sociedade com mais participação das entidades representativas, associações de moradores, sindicatos e tudo mais, né? Para que a gente consiga, com participação social, dar um bom caminho para a mobilidade urbana na região metropolitana, como bem destacasse. Obrigado e voltaremos na próxima terça-feira, às 21 horas, com o programa ACE na TV Floripa. E você pode assistir também às sextas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 19h30. Boa noite. ACE na TV Floripa, canal 4.
Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.